Olá, eu sou o Carlos Alexandre Filos e vou apresentar um pouco sobre a integração lavoura, pecuária e floresta, o sistema ILPF. Seminário apresentado à Universidade Estadual do Centro-Oeste como parte das exigências para aprovação na disciplina de Ecologia Agrícola ao professor João Ronaldo Freitas de Oliveira. Seminário apresentado por Carlos Alexandre Filos, João Guilherme Rocha Rodrigues, Leonardo Valente Cunico Wicks e Luiz Gustavo Correia Mandu. O sistema ILPF é a integração lavoura, pecuária e floresta, onde possibilita a recuperação de áreas de pastagem degradadas e agrega ainda mais pontos de atividades econômicas como a produção de grãos e a madeira. Ela também possibilita uma maior biodiversidade e o controle de processos erosivos, com a manutenção da cobertura de solo, sendo assim que, como sempre, o solo vai estar com alguma cobertura, diminui o risco de processo de erosões, processo de lixiviações de solos, entre outros processos que vai fazer a degradação do solo. Esse sistema é um conjunto de tecnologias e estratégias que integra sistemas de produção agrícola, pecuário e florestal em dimensão espacial e ou temporal, buscando efeitos sinérgicos entre componentes do agroecossistema para a sustentabilidade da unidade de produção, ou seja, da propriedade rural, contemplando sua adequação ambiental e a valorização do capital natural. Esse sistema engloba três atividades muito importantes, como a pecuária, floresta e a produção de grãos. Aqui na imagem podemos ver a produção de gado, a pecuária. Aqui é a produção da pecuária de corte, também podendo ser pecuária leiteira. Esse sistema, em conjunto, ele traz diversos benefícios para a produção da pecuária, pois com a integração da floresta, ela traz um sombreamento para o campo, assim reduzindo o estresse e melhorando o bem-estar animal. Na pecuária de corte, com o gado mais calmo, com bem-estar melhor, ele vai comer mais, vai dormir melhor e assim, consequentemente, tendo um ganho de peso maior do que de um animal em estresse. E na pecuária leiteira, mesmo os mesmos parâmetros, com sombra, ele sem estresse, o animal vai atingir seu potencial de produção de leite muito mais fácil, trazendo assim melhores produções para a propriedade. Aqui temos a imagem de uma lavoura de milho entre as linhas de eucalipto aqui. Aqui como exemplo, o milho pode ser usado tanto como para fazer a silagem para, para a produção de alimento para o gado, tanto quanto a venda do grão seco, para estoque na própria fazenda, para alimentação do gado, talvez, ou exportação, venda externa. E essa pode ser plantado o milho, como na imagem, o feijão, soja, sorgo, entre inúmeras cultivares de verão que temos. Aqui temos o sistema de floresta. Esse é o sistema que permanece por mais tempo na área integrada, pois uma árvore para se desenvolver até chegar no seu ciclo, para poder chegar na sua fase de corte, ela leva anos para isso, podendo chegar até 10 anos, dependendo de qual cultivar for plantado aqui. No sistema ILPF, a maioria das cultivares plantadas é eucalipto e pinos. Outras podem ser também, mas a mais utilizada é eucalipto e pinos. E essas árvores têm um ciclo curto, porém ela demora alguns anos para ficar pronta. E depois da árvore pronta, pode ser retirada a madeira, tornando assim uma renda extra para a propriedade, onde, dependendo do mercado madeireiro da região, o produtor pode vender tanto quanto para lenha, quanto para beneficiamento, onde vai ser feita produção de móveis, compensado, produção de carvão, entre inúmeras outras utilidades que pode ser feito com a madeira. Bom, meu nome é João Guilherme,
estou no segundo ano de agronomia na Unicentro e vou estar apresentando o trabalho de ecologia com o tema de integração lavoura, pecuária, floresta. Esse sistema consiste numa junção da lavoura, que é a agricultura, da pecuária, com produção de carne ou de leite, está dizendo no gado, mais a floresta, que é a silvicultura. Porém, é uma integração, mas não os três ao mesmo tempo, que mesmo assim não seria possível. Seria as árvores com a silvicultura ficando no solo o tempo inteiro da produção e a rotação entre pecuária e agricultura entre a linha. A pecuária seria aplicando a pastagem e usando a silvicultura, o eucalipto, para fazer sombra e conforto para os animais. Para a agricultura e produção de grãos, as árvores seria mais principalmente para o controle de chuva, diminuindo a velocidade da água e melhorando o desempenho, fazendo coleta de carbono. Algumas vantagens da integração lavoura, pecuária e floresta seria a implantação de mais carbono, fazendo sequestro do carbono, ciclagem de nutrientes por conta da rotação de culturas, vai estar fazendo a plantação de grãos com cereais, daí coloca a pastagem, mais o material verde vindo das árvores, aumento de matéria orgânica, aumentando a infiltração da água, fazendo que os nutrientes do solo se liguem diretamente à planta que vai estar sendo cultivada, tanto a forrageira para pasto ou tanto para as culturas para produção de grãos, diminuição de risco de erosão, danificando o solo, aumento de rentabilidade do proprietário, que você vai estar cultivando 3 culturas durante um tempo. Com as árvores você vai fazer a coleta a cada 5, 6 anos, mas você vai estar tirando renda por conta da madeira. Tirou as árvores, replanta de novo, faz a rotação sempre. Proporciona bem-estar ao animal por conta da sombra, da água, uma área fresca para os animais e determinando um clima mais adequado para as culturas. E principalmente também pode ser aplicar o uso de mecanização agrícola, podendo colocar maquinário tanto na semeadura, tanto na semeadura de culturas na produção de grãos na linha ou a lanço, fazendo aplicação, colheita, retirada de madeira, tanto isso que a tecnologia já proporcionou para poder fazer isso. Então essa é a minha parte e eu agradeço pela atenção. Olá, eu sou o Leonardo Valente e hoje vou apresentar algumas das desvantagens da ILPF. A primeira desvantagem que nós listamos aqui seria a falta do mercado madeireiro. Ela é vista como uma desvantagem, pois em lugares onde existe muito produto e falta mercado, como a gente diz, a lei da oferta e demanda, né? Tem muito produto e pouco mercado, então o produto vai valer menos. Quando tem um mercado maior e tem bastante produto, aí o produto tem um valor melhor, né? E também o custo-benefício da madeira, né? Hoje em dia ela não está sendo tão bem paga quanto ela já foi há um bom tempo atrás, justamente pelo mercado. O segundo tópico aqui que nós listamos seria o manejo da área, porque ele sofre alterações, seja ela de paisagismo, uma área que antes era virgem, era uma terra nativa, vai ser aberta para ser posta pastagem e posteriormente implantado também o reflorestamento entre linhas. Também uma área onde já havia lavoura, feito todo o sistema de reflorestamento em linhas ali para você ter uma área maior de sombreamento para a pecuária e também para quebra-vento, né? E todo o sistema de piqueteamento para a pecuária também vai sofrer alterações aí no manejo, né?
O terceiro ponto que nós listamos aqui seria o desbaste e as destocas pelo alto custo. Ele acaba não. A madeira muitas vezes pode não se pagar, porque um produtor pequeno não vê muita vantagem em plantar pouca madeira, justamente pelo custo-benefício, e ter que estar fazendo desbaste e destoca delas é um custo a mais aí. E também ele pode infligir danos ao solo. O quarto ponto que nós colocamos aqui foi a planta de crescimento rápido que precisa cada vez de mais desbastes para não ter uma ampla área de sombreamento na pastagem. Quando que o LPF é indicado? Todos os produtores podem adotar essa prática, pois ela é uma prática que foi desenvolvida para melhorar a atividade da pecuária, seja ela no gado de corte e no gado leiteiro, diminuindo o estresse do animal e causando bem-estar térmico. E também para ter uma integração mais sustentável e com melhor interação entre as plantas. Quando a propriedade ela está localizada numa região forte de mercado madeireiro, também é super indicado a atividade de integração lavoura, pecuária e floresta. Obrigado pela atenção e aí fica por aí. Bom, meu nome é Luiz Gustavo e eu vim apresentar como projetando o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. O sistema é baseado em ranks. Ranks são as faixas arborizadas. Os ranks podem ser linhas únicas, duplas ou triplas de árvores. A distância entre as faixas deve ser maior que 30 metros, depende do tamanho do implemento, pois é necessário ter o tamanho exato para que o implemento possa trabalhar naquela área. Aqui seria basicamente a imagem de como o sistema irá funcionar. Aqui temos uma área onde podem ser dispostos os bovinos. Aqui temos a área onde está a lavoura. E aqui está a área onde é colocado as espécies arbóreas, que é a silvicultura. Bom, e pode ser realizada a rotação, pois aqui pode ser deixado um ano os animais, aí no próximo ano pode ser colocado onde está a lavoura e assim vice-versa. Além de estar colaborando um ao outro, vai estar realizando a rotação das culturas, pois é necessário fazer a rotação para quebrar ciclo de pragas. E além disso, o local onde os bovinos vão estar com o uso por muito tempo deles, se ocasiona a compactação do solo por pisoteio. E assim, dependendo da cultura que será instalada, se a raiz dela for bastante profunda e se espalhar bem, ela pode estar fazendo a descompactação do solo. Além do mais que o esterco produzido pelos bovinos pode ser utilizado na próxima safra da cultura como uma adubação orgânica. Aqui a imagem está um pouco ruim, mas seria basicamente o que nós vimos na imagem anterior. Aqui está a lavoura, os animais estão num cercado separado por cerca, e aqui está as árvores, onde, como eu expliquei no slide anterior, são os renques, que são as faixas arbóreas, onde as árvores estarão. Há inúmeras vantagens desse sistema, como aqui no meio pode ser instalado um microclima, pois vamos ter a barreira que a árvore vai estar realizando, pois o vento vai ser um papel importante ali. Aqui nesse espaço vai ter mais umidade, consequentemente. E lembrando que o gado sempre deve estar separado da cultura, pois se ele estiver em contato e ele quiser, ele pode se alimentar causando prejuízos e não realizando o consórcio. Por isso ele deve estar sempre mantido dentro de cercas para não houver nenhum problema. E aqui as árvores
e o gado e a lavoura deve ter sempre uma harmonia, pois não podemos, por exemplo, colocar uma espécie arbórea aqui que solte, por exemplo, como o pinheiro, solte grimpa, que vai estar impedindo que o gado se alimente da pastagem perto dela. E também não pode ter, não, no mesmo caso da grimpa, ela pode estar caindo sobre a lavoura e está impedindo que ela prossiga seu ciclo, impedindo o desenvolvimento dela. E também, outro exemplo, é o pinus. Ele não pode ser colocado ali, pois ele vai soltar grande número de folhas, são aquelas folhas finas e compridinhas, e não vai estar conseguindo deixar o gado pastar, nem vai estar deixando nenhum tipo de cultura se estabelecer perto da árvore. E aqui é a distância de no mínimo 30 metros ou mais entre os renques das árvores, para que você possa estar feito o manejo do solo e estar utilizando o implemento ali para utilizar como na aragem do solo, no plantio, no semeadura da pastagem e tudo mais. Como as árvores ficam um longo período na área, deve ser feito o estudo e projetado o sistema para que não ocorram intervenções durante a realização do trabalho na área. Isso é o que eu acabei de falar, que sempre deve estar tendo uma harmonia entre os três conjuntos. A partir do momento que dos três ali vai estar prejudicando o outro, não vai ser um meio de atividade rentável para o produtor, pois assim um tipo de atividade vai estar interferindo a outra, não dando prosseguimento ao trabalho. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma prova que podemos produzir o ano todo nos trópicos, além de ser mais um exemplo da força do agro brasileiro. Isso significa que em nenhum momento a área ali vai ficar descoberta, ou seja, ela sempre vai ter uma proteção. Isso é muito importante para evitar a erosão, que é uma coisa que vem acontecendo a cada vez mais, pois o solo vem sendo manejado de forma incorreta e assim o produtor pode até levar a perda daquele solo, pois durante a erosão ele vai ter várias perdas entre nutrientes, entre a vida ali que tem naquele solo, os micro-organismos, e não vai estar podendo utilizar ele nem mesmo para se fazer a criação de bovinos, pois é necessária a implantação de pastagens, e para isso a necessidade de um solo bom, e nem para a produção de culturas ou silvicultura na área. E basicamente seria isso a nossa apresentação, e obrigado pela atenção.